Uma boa noite a todos. Pode falar? Ok. Ok. Boa noite a todos novamente. E também boa noite a todos os internautas que estão no Facebook, no YouTube, que estão ouvindo a palestra. Vamos procurar essa paz que reina nesse ambiente, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus, que Ele possa nos acalmar, envolver nós com muita luz e que essa luz possa penetrar nos nossos corações, para que possamos ficarmos bem durante a palestra e acalmando os nossos pensamentos, esquecendo os atributos do dia a dia e nos conectando com Deus, nosso Pai, com a natureza, com Jesus. E assim, nessa paz, nessa tranquilidade, que possamos estar bem e que possa, Senhor, estarmos amparados pela espiritualidade de luz aqui presente, que está sempre nos apoiando, nos envolvendo com essa luz. Que elevamos o nosso pensamento a Ti, Pai, e agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje, nessa casa que nos acolhe de braços abertos, para ouvirmos a palestra da noite de hoje. Que essa palestra venha ao nosso encontro para que possamos colocar em prática o que estamos aprendendo para evoluirmos um pouquinho mais nessa existência corporal. E assim, vamos nos preparando para o passe, para que possamos ficarmos bem e na hora do passe receber todas as vibrações de harmonia, para que possamos sair daqui melhores do que aqui adentramos e termos uma semana de paz, de serenidade, de tranquilidade. E vamos pedindo para que Jesus nos ilumine hoje e sempre, e também pela paz no mundo, Senhor, para que haja mais harmonia entre as ações, que haja mais compreensão, menos egoísmo. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Hoje temos o nosso palestrante da noite, Edberto, né? De lá de Santa Adélia. Seja bem-vindo. E a palavra agora é toda sua. Nossa, boa noite a todos. É sempre uma grande alegria estar de volta a essa casa, edificada em nome de Jesus, sempre, não é? Então é a Ele que nós rogamos nessa noite, que amplie em cada um de nós a nossa capacidade de entendimento dos seus ensinamentos, pois somente melhor compreendendo a Jesus, melhor poderemos lhe servir. Melhor compreendendo a Jesus, melhor também entenderemos o porquê de nossas dificuldades, o porquê de nossas dores, o porquê das tempestades em nossas vidas, as quais nos fala Paulo de Tarso, que essas vêm para forjar em cada um de nós uma fortaleza, nos fazer pessoas mais fortes. Então, sempre que passamos por situações da vida, isso vem para nos fortalecer. É que muitas vezes nós não compreendemos. Mas muito bem, Chico Xavier nos fala que a cada dia Deus nos oferta
uma página em branco no livro do tempo. O que colocamos nela corre por nossa conta. Nós é que escrevemos a nossa história, o nosso futuro. Lá no livro de Provérbios, que começou a ser escrito há 3.200 anos atrás, vejam só, 1.200 anos antes de Cristo, já fala assim, para atentarmos aos nossos pensamentos, que eles constroem nossos sonhos, e nossos sonhos se transformam em nossa destinação. Hoje, aos nossos dias, a psicologia moderna fala a mesma coisa que há 3.200 anos atrás. A moralidade, quando existe, é a mesma. Hoje, daqui 10.000 anos, ou há 10.000 anos atrás. A moral sempre é a mesma. Tem até um pensador norte-americano da década de 1980, e ele falava assim: cuidado com seus pensamentos, que eles transformem em seus sonhos, fundamentado nos provérbios. Então, cuidado com os seus pensamentos, pois eles transformam-se em suas palavras. Cuidado com as suas palavras, pois que suas palavras transformam-se em seus atos. Cuidado com os seus atos, pois que os seus atos transformam-se em seus hábitos. Cuidado com os seus hábitos, pois que os seus hábitos transformam-se em seu caráter. Cuidado com o seu caráter, pois que ele cria a sua destinação. Mas tudo começa aqui, no pensamento. E transformamos em sonhos. Joana de Ângeles nos fala no livro O Homem Integral, que nós sempre sonhamos em ser alguém, ser algo ou ter algo. Então muita gente sonha em ter condições financeiras para compras, isso, aquilo. E outros buscam ser aquele que faz algo em benefício à sociedade. Então ela diz que, infelizmente, muitos mais preferem ter do que ser. Esse é um grande problema. Pois bem, quem sonha aqui em ser ou em ter algo, não é? Todo mundo sonha desde jovem. Eu quero fazer uma medicina, então eu começo a sonhar com isso e buscar ir ao encontro daquilo que vai me direcionar a isso. Ou aqueles que desejam ter algo também vão em busca daquilo que vai lhe dar renda para comprar ou construir algo assim. Pois bem, então tudo começa no pensamento, que se transforma em sonhos. E os sonhos são assim, olha. Nossos sonhos são como setas, indicando o caminho. Ó, meu irmão, segue por ali. Por esse caminho que você vai encontrar o seu destino. Ou então vai por ali, pela direita, por esses outros caminhos, que você também vai encontrar o seu destino. Tudo vai do pensamento de cada um, e as influências vêm e nos destinam. Segue em frente, prossiga, não esmoreça, não é? Muito bem. E muitos sonham, então, em ter uma casa, não é? E vai construir uma para você ver o que é bom para tosse, viu, gente? Vai. Quem já construiu sabe, né?
Eita, nós! Mas quem sonha com casa, muitas vezes é que quer casar. Ou então já casou e está procurando uma casa, não é? Vai casar para ver o que é bom para tosse, vai? Quem já casou sabe. Mas não quero desanimar ninguém não, viu, gente? É só para a gente recordar lá no início, ó, as dificuldades, os problemas, as tempestades na vida vêm para nos forjar. Então a gente passa por essas situações. E quem quer casar, é porque quer uma família. Vai constituir uma família para você ver o que é bom para tosse, não é? Pega a senha, como diz a molecada, não é? Não é bolinho não, gente. Chico Xavier nos fala que a família é o cadinho depurador. Cadinho é aquele tipo um pote que coloca dentro, a exemplo, o ourives, coloca o ouro, coloca prata, metal qualquer e fogo em cima, até tudo derreter e se misturar. Esse é o cadinho depurador, a família. Diz que Deus, quando criou a família, botou a mão na cabeça e falou assim: meu Deus, isso não vai dar certo. Até ele, hein, gente? E então ele criou os frutos do Espírito. Falam isso, né? Que ele criou depois da família os frutos do Espírito. Mas nós sabemos da inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, que é Deus, não é? Questão número 1 do livro dos Espíritos. Pois bem, e os frutos do Espírito? Quais são, hein? Deixa eu pegar aqui na internet. Aqui está lá em Paulo, Gálatas 5, 22 e 23. Tenham paciência, viu, gente? Olha aqui. Paulo então fala, o primeiro, paciência. Olha aí. Precisamos ter paciência. Tem um tópico no Evangelho segundo o Espiritismo que se intitula A Paciência. Todos nós conhecemos, não é? Mas nós já adquirimos a paciência. Eita, é complicado. E lá, quem escreve é um espírito amigo. Esse espírito amigo é conhecido por todos nós hoje, graças à revelação de Divaldo Pereira Franco, como Joana de Ângeles. E ela diz assim: a vida é difícil, eu o sei. Olha aí, gente. A vida é difícil, realmente. E ainda mais ela sabe porque ela foi, na sua encarnação, Joana de Cusa, que conviveu com o Cristo. Quem assiste aquela série, assistiu, eu recomendo que assistam, viu, gente? O The Chosen, Os Escolhidos, que mostra ali o Evangelho, não é? Em si, através de personagens, e é muito bonito. E toda vez que nós buscamos algo que fala de Jesus, nós nos aproximamos mais dele por sentimentos. Então lá aparece sempre Joana de Cusa, auxiliava os apóstolos até nas suas viagens, arrumava mantimento. Ela era de família de posse, não é? Seu marido era junto com o governador da Judéia, trabalhava com ele, então tinha posses. Depois ele veio a falecer, a história dela mudou com Jesus. Jesus também desencarnou, voltou, né, ressuscitou, mostrou para todos nós que a vida prossegue com todo seu esplendor, e ela passou a pregar o cristianismo. E ela, juntamente já com um filho, agora ficou pobre, precisava trabalhar. E ela trabalhava de professora, auxiliando a crianças e pregando o Evangelho de Jesus, até que foi presa.
foi condenada a ir para a arena, no Coliseu, foram amarrado ela e o filho em uma fogueira, em um tronco, e o carrasco gritava: abjura, nega esse teu Cristo que eu poupo seu filho, e o filho gritava mais: abjura, mãe, abjura, nega. Quem que resistiria um filho gritando, pedindo pela vida, hein, gente? E ela fala assim para ele: cala-te, meu filho, você não sabe o que fala. No Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que a fé inabalável das pessoas está estabelecida na certeza da vida futura. Ela conviveu com Jesus, viu que Jesus retornou, tinha certeza que a vida prosseguia em todo o seu esplendor. E ela assim agiu para não negar o Cristo de forma alguma. E então os dois foram queimados vivos. E o próprio Cristo veio acolhê-los. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por nos ferir. Mas o Cristo é o vosso modelo, e ele sofreu mais do que qualquer um de nós, e não tinha nada que o censurasse, enquanto que nós temos o nosso passado a resgatar para nos fortalecer para o futuro. Pois então, sede pacientes, sede cristão, essas palavras encerram tudo. Vamos lá, outra. Amor. Amor, gente. Ontem ainda escutei uma música do padre Marcelo, e ele falava assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou. E aí ele prossegue e diz: e ao final de todo dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Mas quem daqui já aprendeu a amar tal qual Jesus? Muito difícil, não é? Não temos esse amor ainda universal do Cristo. Mas Allan Kardec nos diz assim, numa frase que é base da doutrina espírita: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Nós estamos nos esforçando em amar, mas enquanto não aprendemos a amar como Jesus, ao menos vamos nos instruir, não é? Vamos buscar o grupo de estudo da casa, vamos estudar, que é fundamental, porque quando elevamos o nosso padrão de conhecimento, se eleva consequentemente a nossa moralidade. E assim nós vamos evoluindo. Aí temos a alegria e o entusiasmo. Olha só. A alegria e o entusiasmo são fundamental à nossa vida. Nos diz Joana de Ângeles que é como o sol que fecunda tudo. E sem ele descolorecem-se as paisagens e pairam nuvens que obstaculizam, que impedem a irradiação da claridade do conhecimento. Uma pessoa entusiasmada espalha otimismo, alegria, gerando o progresso e o êxito, ao contrário daquele que o perde. Apresenta-se com ar de fracasso, deprimido e deprimente. Hoje, conversando aqui, eu falei da minha avózinha portuguesa. Ela falou assim: problemas quem não os tem. Falei para a nossa amiga aqui, não é? Então ela diz assim, Joana de Ângeles: sempre há problemas na vida. Todos nós, sempre há problemas na vida. Pois que os mesmos fazem parte de um processo de estímulos para o crescimento espiritual humano. Pois então sejamos nós um desses mensageiros da alegria em razão
dessa maravilhosa doutrina dos Espíritos que nos esclarece, que nos norteia, que nos aproxima do Cristo. Vamos lá, outra. Fidelidade, olha lá. Fidelidade. Nossos irmãos evangélicos falam muito assim: Deus é fiel. Gente, no Evangelho, Velho Testamento e no Novo Testamento, são dezenas de vezes que se repetem essa frase. Na realidade, são 35 vezes. Deus é fiel. E nós? E nossa fidelidade com Deus, com o Cristo, como anda? Será que nós estamos ao ponto de Joana de Ângeles? Cala-te, meu filho, tu não sabes o que fala. Eu não negarei a ele nunca. Não é? Tá difícil, não é? Mas enquanto isso, nós temos que ter as nossas fidelidades também, dentro da família, dentro do lar, dentro dos relacionamentos, não é? Fidelidade. Honra isso, não é? Vamos lá, que tem gente que gosta de pular janela, não é? Não falava assim antigamente? A paz e a serenidade. A paz e a serenidade são conquistas pessoais que se constrói passo a passo, através de pequenos desafios do dia a dia. Pequenos desafios. Vamos dizer também situações às quais nós conseguimos buscar equilíbrio. Irritação que se faz controlada. Boa vontade bem direcionada na vida, né? Como diz no surgimento, no nascimento do Cristo, bem-aventurados são esses todos que herdarão o reino dos céus, a terra. Os que têm boa vontade, não é? Cantaram os anjos. Então, pequenos desafios superados, irritação que se faz controlada, boa vontade bem direcionada, ambição freada, são requisitos para a aquisição da paz. Porque a paz é algo que se constrói. Não pega aí em qualquer lugar, em qualquer venda e se compra, não. Se constrói, não é? Vamos lá. Mansidão. Ah, mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra, disse Jesus. Mas hoje, se a gente chamar alguém de manso, hein, vira até briga, hein? Pelo amor de Deus, não é fácil, não. Bondade. Bondade, gente. O Chico conta uma história que ele estava junto com os amigos e uma pessoa o chamou. Chico, eu quero desenvolver a minha mediunidade. Pois não, meu irmão. Então seja bem-vindo à nossa casa. Vem participar, trabalhar na sopa, participar do grupo de estudo, ajudar a varrer o salão. As coisas que ocorrem na casa. Um põe um copinho d'água, o outro faz outro serviço. Todo mundo ajudando, a casa se faz mais forte. É assim que funciona. Por isso precisamos viver em sociedade, não é? Bom, vem ficar. E aí, mas Chico, eu quero já ir para uma sala, atender as pessoas. Eu tenho mediunidade. E como não foi atendido o apelo, essa pessoa vai embora. Gente, isso está acontecendo muito aos nossos dias.
Pessoas aparecendo na casa espírita que querem consultar os outros já. Mal chegou, que eu, como tem o ditado lá, mal entrou no ônibus, já quer sentar na janelinha. Então é complicado. Precisa, primeiramente, a pessoa se inteirar dos trabalhos da casa, participar, ter fidelidade, prosseguir sempre, porque senão o que a gente vê são pessoas que não aceitam aquilo que lhe é ofertado, pica a mula, vai embora. Tem muitos também que vêm, faz tratamento, e aí já vai embora. Aí eu melhorei, não quero mais. Isso acontece muito. Mas está lá em Lucas, né? Jesus conta a história. Então a pessoa vem para fazer um tratamento. Ou seja, sabe qual é o melhor tratamento, gente? Nos evangelizarmos. E esses irmãos que nos acompanham vão se evangelizar também. Então, precisamos ter frequência, assiduidade. Porque senão a pessoa começa, faz o tratamento, essa entidade muitas vezes é afastada, para tratamento também, mas eles estão ligados por sintonia. Pois bem, então Lucas fala assim, então aquele espírito imundo, eles chamavam assim, à época, né? Não tinha outro nome. O espírito imundo foi afastado, e ele perambulou por diversos caminhos pedregosos, ressequidos, e não encontrando lugar para repouso, decidiu voltar à casa. E a casa estava limpa, então ele convidou mais 7. Olha o que Jesus está dizendo. Agora a obsessão não é só de 1, é de 1 mais 7, são 8. Olha aí. Então, por isso que nós precisamos continuar, perseverar sempre nas participações com a casa. E o Chico, então, gente, depois disso, ele sai, encontra o pessoal e fala assim, olha, gente, muita gente me procura para desenvolver a mediunidade. Mas ninguém me procura para desenvolver a bondade, que é o tópico aqui. Né? E aí? Porque é só desenvolvendo a nossa bondade que nós nos elevamos e entramos em sintonia com o plano maior. Aí sim, nossa mediunidade se faz mais elevada. Porque médium todos nós somos, não é? Muito bem. Então, esses são os frutos do Espírito. E muita gente sonha também, olha. Em ter um carro, né, gente? Um carro. Carro barulhento, hein, gente? É carro de pobre, né? Que o de rico é elétrico, não faz barulho, né? Silencioso, é uma beleza, né? Ou então a moto, aqueles que ficam... Não é? Tem até o apelido de Rantantan. Então... é complicado, mas no final eles viram tudo menino bom, viu, gente? Depois vem para casa espírita, estuda, participa, uns viram até palestrante. É assim, é o despertar de ver. O despertar chega para todo mundo. Como ele chamava, era amigo de Allan Kardec, né? No livro No Mundo Maior, André Luiz nos fala que nós temos em nosso cérebro 3 andares. O primeiro é o porão. O porão que é ligado, é o subconsciente, ligado ao nosso passado. E depois vem o consciente, no outro andar, que é o momento presente aqui,
aonde nós escolhemos aquilo que nós vamos escrever na página do livro do tempo. E esse que é o importante. E o outro é o superconsciente, que é o futuro. Nós ainda não chegamos lá. O único espírito que veio na Terra, que agia no superconsciente, Jesus. Não é? Então, Camille Flammarion, lembrei o nome, ele dizia assim, que nossa moral, o nosso despertar, está no subconsciente, gravado de vidas passadas. Então, muitas vezes ele diz que vem se despertar com 21 anos de idade, por exemplo, nos homens daquela época. Ou seja, assumir o que ele realmente é moralmente. Olha aí, vem despertar com 21 anos, ele falava. Aquela época. Hoje os filhos saem de casa com 45, 50 anos, né? Então, agora a juventude é mais longa, né? Então, bom, gente, brincadeiras à parte. Mas ele diz que chega esse momento que aquilo que habitava nele desperta. Isso acontece com muitos de nós, não existe uma data determinada. Muitos se despertam por uma palavra, uma palestra, um conselho, uma pessoa na rua que falou algo para ela que ela nem imaginava. Dá um clique e a pessoa desperta para a vida. Era aquilo a chave para a pessoa despertar. É assim que funciona. Então, esses vão virar tudo menino bom uma hora, né? Se não for nessa encarnação, é outra. Bom, então, agora tem gente que sonha mais alto ainda. Tem gente que sonha bem mais alto, né, gente? Ó, eu quero ir viajar. Não tem um meme na internet assim? Eu quero ir viajar, tô ficando agoniado, eu quero ir viajar. Quero ir lá para Vila Botelho. Pagulha. Ai, Jesus. Mas tem gente que sonha mais alto, não é? Paris. Parecidinha de Monte Alto. Já foram de a pé para lá já? A cidade aqui é perto, né? Tem gente lá de Catanduva que vem. Eu tenho uma filha lá que é... Ih, pai, já fui a pé para lá. Jesus amado, é muita coragem. Ou então é muita dívida, né? Muito pecado. Muito bem. E tem gente que é especialista, olha, em cortar as nossas asas, seja na família, seja em um monte de lugar, no trabalho. Eu estou sem unha aqui, alguém tem uma tesoura aí? Uma faca? Um revólver? É só para ver o que vocês trazem no bolso quando vem na casa espírita, viu, gente? A ideia é só essa, viu? Não tem, já estou brincando. Então tem gente que tem essa especialidade de nos cortar as asas. Paciência, viu? Lembra dos frutos? Paciência. Então essas pessoas nos cortam as asas, mas desperta em nós muitas vezes uma vontade, viu? De matar um, né? Não tem hora que dá vontade de matar um bandido desse? Não é? Porque isso está no nosso íntimo ainda, gente. Nós estamos travando contato com o Cristo, acho que nessa encarnação, acho que é a primeira ou segunda vez no máximo. Porque nós nunca lemos nada sobre o Cristo em vidas passadas. Até a Bíblia era proibida de se ler. Então muitos de nós estamos travando contato agora com Cristo. Nós ainda temos em nós aquele lado do olho por olho e dente por dente. Então é normal. Às vezes a gente assiste um filme
E aí tem um bandidão lá, falando assim, então dá um tiro nele, mata ele, não é? A gente tem essa vontade. Ou então a gente vê as notícias e fala assim, não podia jogar uma bomba lá naquele STF? Não é? As atrocidades, as coisas. É isso, gente. Porque, mas nós temos um ensinamento do Cristo. Simão, embainha a tua espada. Complicado, né? Mas podia ser pior, viu, gente? Ó, podia ser pior. Podia ser, ó. Alguém querendo se suicidar pelos problemas da vida, as dificuldades. E a gente vê nas obras espíritas, porque temos a certeza que a vida prossegue, a espiritualidade diz assim, da morte todos nós escapamos, mas da vida ninguém escapa. E aí, pelo seu ato, o que vai ocorrer? Vem aí outra reencarnação deficiente. Deficiente mental, aquele que se deu um tiro na cabeça, aquele que se jogou de um precipício, vem todo arrebentado, numa cadeira de roda a vida inteira. E aí se revoltam. Então aquele problema é ampliado em 300 vezes mais. Tem na obra de André Luiz, fala que a pessoa era suicida, reincidente, há 10 reencarnações. E isso daí vai se transformando num sentimento de culpa, que a pessoa entra na tal da ovoidização. Falam que é a segunda morte do espírito. Aí é só com choque kármico mesmo, o choque de entrar na carne novamente para poder retomar a forma do corpo. Tem um livro assim que explica bem isso daí, chama Ícaro Redimido, a história de Santos Dumont, que ele também se suicidou, não é? E é daqui da nossa região, né? Pois bem, então por mais dificuldades, por mais dores nessas vidas, o Cristo nos fala, quem quiser vir após mim, pega da tua cruz e siga-me. A cruz é individual de cada um de nós. Pegarmos da cruz não é abraçarmos sofrimentos, não. É termos coragem de seguir em frente, de prosseguir. Porque a vida é constituída de desafios constantes. Sai-se de uns para outros em escala ascendentes de valores e conquistas intelecto-moral. Sempre há de se recomeçar a viver. Olha lá, a página em branco no livro do tempo. Para amanhã começarmos a escrever outra história. Porque ocorrências negativas acontecem na vida de todos nós. Um prejuízo financeiro, hein? Que matou sonhos em nós, que tínhamos de ideais futuros. Uma doença que nos esfacelou a existência. Estava falando com a amiga aqui, no início, minha sogra teve câncer, fez quimioterapia, caiu a sola do pé, que nem se fosse uma palmilha. Meu Jesus! Então tem doenças, todos nós sabemos, temos na família, não é? Que nos esfacela a existência. Mas muitos de nós, com a certeza da vida futura, nos levantamos e prosseguimos com coragem, pegamos da cruz e sigamos. Um vício que quase levou-nos à loucura. Quantos já não passaram por isso? Na família nossa sempre tem.
Um ser querido que morreu e deixou em nós um vazio impreenchível. O Chico falava de uma mulher que foi procurar ele em desespero, porque tinha perdido 2 filhos num acidente de carro. Os 2. O Chico falou assim: até hoje os espíritos não inventaram uma palavra para a dor e o sofrimento de uma mãe que perde um filho. Aí Emmanuel diz para ela assim: irmã, a dor começa a diminuir a partir da nossa aceitação da situação. 50% já foi vencida nesse momento. Os outros 50% vêm com o tempo. Emmanuel fala isso. Uma traição que quase nos levou ao suicídio. Já falamos sobre isso. Recomece. Sempre há de se recomeçar a viver. Porque se não fosse tais circunstâncias em nossas vidas, as pessoas se acomodariam, não evoluiriam. A dor, a dificuldade são estímulos para o crescimento espiritual, fala Joana de Ângeles. Então, sempre que é alcançado por tais ocorrências, faz o teu recomeço. A princípio com cautela, com parcimônia, até que se reintegres novamente. O teu recomeço é síndrome de felicidade próxima, de alegria. Porque na vida não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a nossa própria voz. É sobre dançar nessa chuva de vida e de bênçãos que nesse instante cai sobre cada um de nós. É saber se sentir infinito neste universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar ao topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter abrigo em outros corações. E assim termos amigos em todas as situações. Por isso eu prefiro os sorrisos e os amigos que a vida trouxe para perto de mim. Então, alegria, sorria onde estiver. A alegria é-nos um sinal de fé. A alegria faz da noite um novo alvorecer. A alegria é sempre força para vencer. Mas se nova tristeza o teu corpo abater, dê graças pela vida, pois que a dor te faz crescer. Que Jesus nos abençoe. Vamos então, envolvidos por esta chuva de vida e de bênçãos que cai nesse instante sobre cada um de nós, elevarmos nossas gratidões aos céus e clamarmos por Ele. Jesus, Jesus, Jesus amigo, teu nome tem o poder, Senhor, de renovar nossos corações. Teu nome, Senhor Jesus, tem a capacidade de nos trazer a perseverança, a coragem, a felicidade. Tu és, Senhor Jesus, promessa e luz de longas eras, renovando a cada dia as nossas primaveras. Que possamos todos nós nesta noite
levar a alegria, a felicidade aos nossos lares. Aqueles que estão ligados aos nossos pensamentos, recebam nesse instante o teu amor, teu carinho, tua bênção. Fica conosco, Senhor Jesus. Carecemos muito de ti. Tende misericórdia de nós, agora e sempre. Sê conosco. Que assim seja. Que assim seja.